Olá, Rafael. Eu me chamo Alan. Tenho 16 anos e moro em Rio Branco, no Acre. Eu sei que os skinwalkers são reais. Eu ouvi histórias sobre um bando deles, mas na verdade eu só vi um, quando eu era menino. O meu avô sempre me contava histórias de skinwalkers, de feiticeiros que sacrificariam membros de sua própria família para ganhar poder, apaziguando os espíritos. Bem, eu não tenho certeza se isso é verdade ou não. Eu acho que não importa mais. Eu vi o skinwalker pela primeira vez quando eu tinha 10 anos de idade. O meu pai me levou para caçar um dia, já que ele sempre preferiu caçar a sua própria carne e queria me encorajar para fazer o mesmo. A maior parte do dia ocorreu tudo normalmente. O meu pai estava me ensinando como rastrear tatus na mata e era por volta de 19 horas. E foi quando começamos a sentir um cheiro de algo horrível. Foi como se algo tivesse morrido e tivesse apodrecendo, mas bem ao nosso lado. O meu pai me disse que provavelmente era apenas algum animal que infelizmente morreu e decidiu que deveríamos seguir em frente. O mais estranho é que o cheiro parecia estar nos seguindo. Caminhamos cerca de 2 quilômetros e, embora devêssemos estar longe da fonte do cheiro, ela ainda era forte. Acabamos parando perto de um pequeno riacho para que o meu pai pudesse encher a nossa garrafa de água. Ele também gostava de beber água de riacho, dizendo que muitas vezes era melhor do que água mineral engarrafada de fábrica. E quando ele estava prestes a encher a primeira garrafa de água, ele parou e olhou para trás. E rapidamente agarrou seu rifle de caça, e então logo o ergueu. Eu me virei e vi o que ele viu quando ele disparou 3 tiros. Bem, eu só vi um vislumbre dele, e seja lá o que fosse, eu não consegui ver nitidamente. E então, o meu pai me agarrou e correu rio abaixo comigo. Eu estava gritando enquanto ele me arrastava, já que eu não sabia o que estava acontecendo. Nós, eventualmente, saímos de lá sem encontrar a coisa nunca mais. E alguns anos depois, o meu avô me contou que o que eu tinha visto era, na verdade, um skinwalker. Bem, ele o chamava de troca-pele, pois é assim que os antigos conhecem essa criatura no Brasil. Eu vi mais uma vez desde que o meu avô me contou isso, que foi antes de me mudar da fazenda do meu avô. Estou mais curioso do que com medo. Estou planejando uma viagem de volta para a fazenda para tentar reunir evidências de que essa criatura existe e não está apenas na minha cabeça. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Arthur. Tenho 27 anos e sou de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas. Eu ouço histórias de lobisomem a minha vida inteira, pois a lenda é bem popular aqui na Amazônia. Bem, eu não sou uma pessoa sensitiva e nem nada. Eu apenas cresci perto de uma reserva indígena, não porque eu moro no Amazonas, mas... tá bom, é por isso mesmo. A última vez que eu avistei essa criatura foi antes de completar 24 anos. Eu e o meu pai costumávamos sair para caçar capivara e tatu. Bem, ele nunca comprou carne. Sempre preferiu caçar a sua própria carne, em vez de arriscar comprá-la em um armazém ou fazenda. Ele também odeia fazendas industriais, devido ao tratamento que dão aos animais. Então,
Quando ele me chamou para perguntar se eu queria ir caçar com ele, eu simplesmente concordei. Então marcamos de passar um dia caçando nesta área em que o meu pai adorava ir caçar, pois veríamos muitos catitus. A manhã que passamos caçando foi estranhamente quieta. Esta área da floresta normalmente tinham muitos animais e não apenas catitus. E nós passamos por várias trilhas naturais diferentes que se encontravam e se cruzavam por ali. Ali não era apenas a vida selvagem, era também uma paisagem linda. O meu pai também estava estranhamente inquieto, mesmo antes de chegar, quando estávamos dirigindo para aquela parte da floresta. Havia uma estrada com uma vaga para caçadores a cerca de 5 quilômetros ao sul de onde estávamos. E normalmente ele não parava de falar sobre a pequena fazenda que tinha, o lugar onde cultivávamos cenouras, batatas e algumas outras safras, ou sobre os vários tratores que consertava para muitos dos fazendeiros locais. Mas ele ficou quieto o dia todo, e a coisa toda parecia estranha para mim e eu não gostei. Imediatamente eu perguntei se ele estava bem, e ele demorou um pouco para responder. Ele simplesmente me disse que estava bem, apenas preocupado com algumas coisas. Bem, aquilo não era nada típico dele. Eu estava prestes a perguntar mais alguma coisa para ele, quando ouvimos uma manada de porcos enlouquecer à distância. Isso não é estranho, pois a área tem várias manadas de porcos e animais proeminentes cujo território se encontram aqui. Mas certamente eles pareciam estarem assustados com algo, e a sensação de desconforto em nós era evidente. Eu voltei-me para o meu pai, e ele estava pálido como porcelana. Ele apenas ficou sentado lá no banco do motorista do nosso jipe, congelado de medo ao ouvir os porcos correrem à distância. Não era típico dele, porque nós ouvíamos os animais daquela parte da floresta o tempo todo. Ele ficou olhando para todos os cantos, como se esperasse algo mais acontecer. E foi quando ele se concentrou em um ponto bem na nossa frente, e no começo eu não sabia o que ele estava olhando. Tentei ver também o que quer que fosse, mas desisti. E foi só quando eu estava prestes a me virar para ele e perguntar quando eu o vi. Havia uma figura escondida na floresta, longe o suficiente para que eu não conseguisse distinguir nenhum detalhe real. E parecia uma pessoa. E não era incomum ver outros caçadores na floresta, mas quem quer que fosse essa figura não parecia um caçador. Eu me virei para o meu pai e perguntei quem era essa pessoa. Ele simplesmente continuou sentado lá em silêncio, olhando para a pessoa à nossa frente. E ficou assim por vários minutos, antes de ouvirmos os porcos correrem novamente. E desta vez, muito mais perto de onde estávamos. E quem quer que estivesse nos observando, ouviu os porcos também. E sem qualquer aviso, ele, ou a coisa, soltou um uivo estrondoso que nenhum humano poderia fazer. E o que aconteceu a seguir me assombra até hoje. Sem perder o ritmo, ele se pôs na posição de um quadrúpede e começou a se afastar de nós em direção aos porcos. E parecia tão anormal como se realmente fosse apenas uma pessoa tentando correr de quatro. E a última coisa que eu vi foi a criatura começar a correr como um cão a toda velocidade. E não se passaram nem 5 minutos, e eu e o meu pai ouvimos os porcos enlouquecidos
enquanto tentavam lutar contra aquela coisa. Sim, eu digo isso porque os porcos do mato são selvagens, e eles sempre tentam fugirem, mas quando não tem escapatória, eles lutam e atacam. Nos entreolhamos e corremos de volta para o carro. O meu pai nunca mais foi caçar naquela floresta. Ele faleceu no ano passado, sem falar uma única palavra sobre o que vimos naquele dia. Boa noite. Este fato ocorreu no Rio de Janeiro quando eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu tenho 40. Era uma noite de grande tempestade, muita chuva mesmo, e alguns relâmpagos também. Eu estava brincando no chão da sala e a minha mãe vendo televisão. E quando no meio daquela tempestade fortíssima, nós ouvimos o portão da casa bater e a minha mãe foi olhar quem era e abriu a porta. Eu vi a minha mãe botar a mão na boca e dizer o seguinte: Letícia, mas você está toda ensopada, entra logo. Letícia era a irmã dela. E a minha mãe então foi entrando toda encharcada e disse para a Letícia vir com ela, pois iria pegar uma toalha no banheiro. E as duas foram entrando para a outra sala e para os outros aposentos. Continuei então a brincar de carrinho no chão. E após um breve período, a minha mãe voltou à sala e perguntou aonde estava a minha tia. E eu disse que ela tinha ido atrás dela. E ela foi procurar a minha tia nos outros cômodos da casa e, não tendo encontrado ela em lugar nenhum, ficou então segurando a toalha e chegou até a ir lá fora e não viu nada também. Perguntou se eu tinha visto a minha tia sair e eu disse que não sabia, pois eu estava distraído brincando. E em menos de 1 hora depois, tocou o telefone e foram chegando alguns parentes, avisando a minha mãe que a Letícia havia morrido afogada quando vinha para a casa da minha mãe, quando o carro que ela dirigia na tempestade caiu no rio, ao perder a direção em uma curva com a pista escorregadia, causada pela chuva na estrada. Boa noite. O que é lenda e o que é realidade não é porque não se acredita em algo que aquilo não exista, principalmente se fizer parte do além. Olá! Sempre que ouço falar em fenômenos sobrenaturais, é inevitável não me lembrar do dia em que me deparei com uma lenda aqui na cidade onde moro. Talvez eu até possa considerar isso como um privilégio. Mas confesso que me deparar com um corpo seco não foi nada agradável. Isso ocorreu no primeiro sábado de Quaresma. Na cidade onde moro, existe uma mata chamada Mata da Câmara. Um excelente lugar para fazer trilhas a pé, explorar a natureza, ainda que hoje em dia esse lugar tenha sido aparentemente abandonado pelas autoridades locais. Bem, neste sábado, fomos em 3 pessoas. Um amigo, o meu pai e eu. Estávamos procurando espécie de orquídeas, mais precisamente aquelas amarelinhas que crescem nos troncos das árvores, também conhecidas como parasitas. Eram quase 11 horas. O sol estava forte. Mas dentro da mata, a impressão é que eram umas 18 horas.
A névoa que se abrigava nos lugares mais remotos era tão densa que a visibilidade era quase zero. E por isso resolvemos não sair da trilha. Havíamos caminhado já por meia hora e nada de achar as parasitas. Então, decidimos ir embora e tomar um sorvete, pois o calor era intenso. Porém, totalmente contraditório com o calor que fazia, era a neblina que se tornava cada vez mais intensa. E quando percebi, eu não tinha mais a visão do meu amigo, e nem do meu pai à minha frente. Chamei por eles, mas não obtive resposta. Achei que estavam de brincadeira e continuei caminhando. Comecei a sentir um cheiro muito forte de carniça e parecia que tinha um boi morto bem na minha frente. Chegava a ser insuportável. Mas de repente, um barulho sobre as árvores me fez perceber de que havia algo mais naquele lugar. Parecia haver alguma criatura saltando de árvore em árvore. E eu somente conseguia ver o vulto passando sobre a minha cabeça de um lado para o outro. Eu decidi apertar o passo, e nem sinal do meu pai e do meu amigo. E aquele cheiro de carne podre já estava me dando enjoo. E foi quando ouvi como se alguém pulasse sobre as folhas secas no chão atrás de mim. Eu senti um arrepio agudo subir pela minha espinha até atrás dos ouvidos. E num súbito momento de coragem, eu me virei para trás e pude ver a uns 5 metros de mim uma figura humanoide com mais ou menos 2 metros de altura e andava meio encurvado em minha direção e a passos lentos. A face era desfigurada e, assim como todo o seu corpo, extremamente magro. O odor insuportável era ele quem exalava. Os seus olhos não possuíam vida alguma, mas continuava uma maldade assustadora. Eu fiquei meio que paralisado por uns 5 segundos, que mais pareceram 5 horas. E foi quando meu pai me chamou bem atrás de mim, e eu olhei para trás e pude ver o meu pai e o meu amigo correndo em minha direção. E quando me voltei para o outro lado, a criatura lentamente estava desaparecendo em meio à densa neblina, caminhando lentamente. E quando meu pai chegou até mim, ainda pôde perceber também aquele cheiro horrível que eu senti, comprovando a mim mesmo que não se tratava de uma alucinação. Eu contei a ele e ao meu amigo toda a história, e naquela mesma hora decidimos ir embora. A lenda do corpo seco sempre correu de boca em boca nessa cidade, mas poucos realmente puderam presenciar sua aparição. Agradeço pelo espaço no canal e desejo a todos uma boa noite.